Olá, tudo bem? Professor Juscelino Aquino, de Literatura. Se você vai assistir essa aula, isso quer dizer que você fez a escolha pelo melhor curso, que é o curso Replay. Vem para a nossa aula de hoje, que nós vamos fazer hoje uma resolução de exercícios. Nessa aula de hoje, faremos a resolução de exercícios do conteúdo sobre o quinhentismo. É muito importante que você, além de assistir às nossas aulas teóricas, acompanhe também as resoluções de exercício. Fazemos exercícios dos vestibulares mais conhecidos do país. É importante que você saiba como pensam os examinadores dos maiores vestibulares, como eles interrogam você acerca do conteúdo que você estudou. Então é de muita importância que você dê atenção às aulas de resolução de exercício, porque através dela você complementa aquilo que aprendeu nas aulas teóricas e as eventuais ou as mais explorados questionamentos trazemos aqui para que você se dê melhor nos certames que você for enfrentar. A partir de agora, vamos à primeira questão, que diz o seguinte, acompanhe a gente. O movimento literário, que retrata as manifestações literárias produzidas no Brasil, à época de seu descobrimento e durante o século XVI, é conhecido como quinhentismo ou literatura de informação. É verdade, os primeiros 100 anos aqui no Brasil foi feita uma literatura, ou seja, um conjunto de obras literárias com uma dupla finalidade. A primeira, a catequese da figura do índio, e a solidificação, a calcificação da fé do colono. E uma outra literatura, que ficava responsável por dar informações sobre o que se tinha encontrado na colônia, ao mundo, ao velho mundo. Essa literatura, chamada quinhentismo, ela visava principalmente a mandar informações, daí ela foi chamada de literatura informativa, devido à sua descrição, tanto da paisagem geofísica, quanto da figura do nativo. Sobre essa literatura, item 1 diz assim, analise as proposições em relação a este período. 1. A produção literária no Brasil, no século XVI, era restrita às literaturas de viagens e jesuíticas de caráter religioso. Perfeito! Ele apontou justamente as duas produções do século XVI, entendendo o século XVI entre 1500 e 1601, ok? Então, nós temos sim as literaturas de viagem, que são as literaturas de informação, e a literatura dos jesuítas, a literatura jesuítica que visava a catequese dos índios. O item 1 é verdadeiro. O item 2 temos a obra literária jesuítica, relacionada às atividades catequéticas e pedagógicas, raramente assume um caráter apenas artístico. O nome mais destacado é o do padre José de Anchieta. Isso mesmo, o caráter não é apenas artístico. Realmente temos uma literatura chamada de literatura dos jesuítas, que tinha como finalidade também a doutrina. Tinha como finalidade, Anchieta criou o famoso teatro pedagógico, onde ele, pela representação maniqueísta entre uma figura do anjo e a figura do diabo, fazia com que o índio se tornasse um iniciado na fé cristã. Era uma forma que ele tinha para difundir a fé católica. Sem dúvida, quando ele se diz que a obra literária jesuítica não tinha relacionada às atividades catequéticas e pedagógicas, raramente assume um caráter apenas artístico, não vai além disso. Além da arte, tinha outra finalidade. O nome mais destacado é esse nome perfeito, José de Anchieta, item 1 e 2, é verdadeiro. Dando continuidade em relação a esse período, temos o nome quinhentismo está ligado a um referencial cronológico. Começou bem o item 3. Realmente, em referência aos idos de 500, dá um nome a esse período de quinhentismo. As manifestações literárias no Brasil tiveram início em 1500. Isso, com a carta de Pero Vaz de Caminha, tá certo, enviada ao rei Dom Manuel, isso mesmo. A época da colonização portuguesa e não a um referencial estético. Maravilhoso o item número 3. Geralmente parnasianismo, romantismo, simbolismo, modernismo fazem referência às características estéticas da arte. Quinhentismo é uma referência cronológica aos idos de 500. Perfeito, item 3. Item 1, 2 e 3 são verdadeiros. Item 4. As produções literárias neste período prendem-se à literatura portuguesa, integrando o conjunto das chamadas literatura de viagens ultramarinas e aos valores da cultura greco-latina. Quero te chamar a atenção para esse item, ele é falso. Esse período recebe um nome de literatura, mas como conjunto de obras, não necessariamente artístico. Esse período, as produções desse tempo, visavam a dar informações
a metrópole do que se tinha encontrado, né? Então, sem dúvida, quando ele na letra B diz que está ligado ao que se fazia na Europa, essa alternativa é falsa. A Europa vivia nos idos de 500 o classicismo. E o melhor da língua portuguesa, sem dúvida, é desse período. É nesse período que nós temos a vida e a obra de Luís Vaz de Camões, representante maior do classicismo. Mas o que era feito no Brasil não tem conexão com o que era feito na Europa, ou especialmente em Portugal, ou tratava das viagens ultramarinas. Sem dúvida, o item 1 é verdadeiro, o 2 também, o 3, mas o 4 se apresentou como falso. No item número 5 temos: as produções literárias deste período constituem um painel da vida dos anos iniciais do Brasil colônia. Perfeito. 1500 a 1601. Retratando os primeiros contatos entre os europeus e a realidade nova da Terra. Justamente esse primeiro contato entre o homem europeu e o nativo brasileiro é o mote principal dessa produção do século XVI aqui no Brasil. Nós temos como verdadeiro o item 1, 2, 3 e 5, sendo que o item 4 se apresentou como falso. Se tivéssemos uma alternativa, assinale a alternativa correta, só poderia ser a letra C. Essa sim apresenta-se como a alternativa verdadeira, somente o item 1, 2, 3 e 5. Então, letra C, nossa resposta. Vamos fazer uma próxima questão, também sobre o quinhentismo. Voltamos ao quinhentismo. Uma outra questão. Temos o seguinte. A questão diz: a carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro relato sobre a terra que viria a ser chamada de Brasil. Isso mesmo, escrita em 1500, deu notícia da terra recém-descoberta. Ali percebe-se não apenas a curiosidade do europeu pelo nativo, mas também seu pasmo diante da exuberância da natureza da nova terra, que hoje em dia já se encontra degradada em muitos dos locais avistados por Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha se concentra nisso. Se concentra numa descrição da paisagem geofísica e da figura do nativo. Temos assim como texto: tendo isso em vista, leia o fragmento a seguir. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste ponto ouvimos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas. E a terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro ou prata, nem outra coisa de metal ou ferro, nem o vimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de Entredouro em Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas, ou infinitas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, tudo dará nela por causa das águas que possui. O texto do Pero Vaz de Caminha é impressionado com a extensão territorial, com a paisagem geofísica, as riquezas ainda não encontradas, como ouro e prata, mas as riquezas minerais que ele já avistou e, na sua visão superficial, identificou e estava noticiando a Alteza, Sua Alteza Dom Manuel, do que tinha encontrado. Temos assim: esse fragmento apresenta-se como um texto. Qual é a finalidade? Quais foram as características? O que eu posso encontrar nesse texto? É comum, nesse tipo de texto, informativo sobre a terra ou sobre a figura do índio. Ele falou aqui, por exemplo, sobre o clima, ele falou sobre a extensão, ele falou sobre a terra, que ela é muito chã, firme, segura, que o estender olhos dizia que era uma terra muito longa, que pelo infinito do olhar se perdia de vista a extensão territorial. Sem dúvida, o nosso colega Pero Vaz de Caminha usou para impressionar ou para transmitir a impressão que teve do tamanho, da magnitude. Ele fez uma descrição daquilo que tinha visto. Nas alternativas se apresentam como letra A, descritivo, letra B, narrativo, letra C, argumentativo, letra D, lírico e letra E, narrativo argumentativo.
Sem dúvida, a expressão descritivo nos atrai muito. Diz assim, apresenta-se como descritivo. Uma vez que caminha, ocupa-se em dar um retrato objetivo da terra descoberta, abordando suas características físicas e potencialidade de exploração. Sem dúvida, temos essa como resposta. É fazendo justamente esse tipo de descrição das potencialidades que a terra tem, que por bem dela, por bem das águas que possui, várias riquezas poderiam ser extraídas, como também as riquezas visíveis até aquele momento, ele estava noticiando. Um texto absolutamente descritivo. Na letra C temos narrativo, pois a carta é basicamente uma narração da viagem de Pedro Álvares Cabral, a sua frota até o Brasil, relatando uma sucessão de eventos, tudo o que ocorreu desde a chegada dos portugueses até a sua partida. Não, não é verdade? A carta retrata aquilo que se tinha encontrado quando aqui aportou os portugueses. Argumentativo, diz a letra C, pois caminha e está preocupado em apresentar elementos que justificam a exploração da terra descoberta. Não. Caminha, na verdade, tenta dar notícia daquilo que se descobriu e não tenta justificar, a descoberta, os quais se pautam pela confiabilidade e abrangência de suas observações. Na letra D temos lírico, pelo contrário, esse texto nem nada tem de lirismo, é uma carta noticiosa, ele tenta informar, ela se concentra na informação do que se descobriu. Uma vez que a apresentação hiperbólica da Terra por Caminha mostra a subjetividade de seu relato. Eu nem acho que Caminha foi hiperbólico, ele fala em 25 léguas de costa, fazendo uma previsão. Ele nem imagina a extensão territorial que ele tinha encontrado. O menor litoral do Brasil é o do Piauí, tem 66 quilômetros, metade daquilo que ele relata. Ele não fazia nem ideia, nem acho ele hiperbólico, acho até que ele foi eufêmico na sua descrição. Letra E, narrativa argumentativa. Não, também não acasala com a resposta, porque aquele texto é absolutamente descritivo. Temos como resposta aqui, letra A, de anormal, ok? Vamos para mais uma questão e fechar nosso ciclo aqui sobre quinhentismo. Temos assim, além da descrição da paisagem geofísica, a figura do nativo também é muito presente nos textos, nas questões, Então, vamos lá, tem uma que é assim. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes. Bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beife de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta, como um furador. Temos aí um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha que narra a figura do índio, e o espanto dele aí com relação à descrição do cabelo, a descrição do nariz, a descrição, o comportamento do nativo que andava sem roupa, e isso assustava os portugueses, Vamos lá, a pergunta foi a seguinte: o trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata de uma literatura, Que literatura trata esse texto? Sem dúvida, nós teremos a literatura de cordel, mas isso é muito mais tarde. Esse primeiro momento da Carta do Caminha, nem arte propriamente se concentra muito mais. É chamado de literatura o conjunto de obras desse período. Naturalista, ambientalista, Árcade? Não. Sua resposta? Letra A. Literatura de informação. A literatura que visava dar notícia à metrópole do que se tinha descoberto, inclusive não só da paisagem, como da figura do índio, que foi o que ilustrou para a gente aqui o nosso texto. Literatura de informação, século XVI, Brasil, literatura brasileira. Quero deixar você aqui, finta-se abraçado nesse momento. Você fez a escolha pelo melhor curso. Qualquer observação, não deixe de dar o seu feedback. Sucesso, até o nosso próximo encontro. Eu continuo acreditando que todas as forças concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meu nome é Gás, eu estou vazando. Até logo.